E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Case, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 28. O ataque do fantasmático. O sol começava a se pôr no horizonte, e o acampamento parecia tranquilo. O céu, tingido de laranja e roxo, era uma harmonia visual, mas Ben Tennyson não conseguia relaxar. Deitado em sua cama dentro da lata velha, ele encarava o teto, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro dele. Depois de um dia cansativo, Max e Gwen já estavam prontos para dormir, mas Ben se revirava. O Omnitrix parecia mais quente do que o normal em seu pulso, como se pulsasse com energia própria. Eventualmente, ele caiu no sono, mas logo sua mente foi invadida por um sonho incomum. O garoto jogava frisbee com um sorriso largo, rindo enquanto corria pelo parque. O disco voava alto, indo direto para os galhos de uma árvore enorme. Sem pensar duas vezes, o garoto começou a escalar a árvore, com o objetivo de recuperar seu frisbee. Mas, quando chegou ao topo, percebi que estava preso. Ei! Estou preso! Disse o garoto com medo, tentando não olhar para baixo. Ben e Gwen, que passaram por todos, ouviram os gritos de socorro. Gwen sugeriu chamar ajuda, mas Ben já estava ativando o Omnitrix. Eu cuido disso, disse ele, se transformando no besta. Com sua agilidade animal, o besta escalou a árvore em segundos, chegando ao lado do menino. Fica calmo, garoto, disse besta, sua voz grave tentando tranquilizá-lo. Eu vou te tirar daqui. Porém, quando o menino virou o rosto para Ben, algo estava errado. Seus olhos brilhavam com um tom verde fosforescente, e sua expressão amigável se transformou em algo sombrio. Eu quero me libertar, sussurrou o menino, sua voz mudando-se na de fantasmático. Antes que besta pudesse reagir, o corpo do garoto começou a crescer e se contorcer, transformando-se na forma assustadora do fantasmático gigante. Libere-me do Omnitrix, Ben Tennyson. Ou serei sua ruína. Fantasmático agarrou besta com força, seus olhos brilham intensamente enquanto ele o prendia entre seus tentáculos espectrais. Ben tentou se libertar, mas o peso do fantasmático parecia esmagado. Não, não pode ser real, murmurou Ben, enquanto a pressão aumentava. De repente, ele acordou com um grito, caindo da cama e aterrissando no chão da lata velha. Seu corpo estava suado, e seu coração batia acelerado. O que foi isso? Disse ele para si mesmo, olhando para o Omnitrix, que parecia inerte. Na manhã seguinte, Ben ainda estava inquieto, mas preferiu não esquecer o pesadelo. Max sugeriu que eles visitariam a Academia Bancroft, uma escola que Gwen estava interessada em frequentar. Escola para snobs e estilos, resmungou Ben enquanto a lata velha estacionava na entrada luxuosa. Você poderia tentar ser um pouco mais positivo, Ben, retrucou Gwen, cruzando os braços. Positivo? Sobre um lugar cheio de gente snob que provavelmente pensa que é um melhor que a gente. Gwen bufou, mas não perdeu a compostura. Max interveio para evitar uma discussão maior e converteu os dois para o tour com Tiffany, uma estudante local. Tiffany era exatamente o tipo de pessoa que Ben esperava encontrar. Ela falava com um tom superior, destacando cada aspecto da escola como se fosse algo inatingível para pessoas comuns. Gwen, no entanto, ficou impressionada com as instalações. Enquanto eles percorriam os corredores impecáveis, Ben começou a notar coisas estranhas. Primeiro, na sombra de uma estátua, ele viu o contorno do fantasmático, como se estivesse observando-o. Mais tarde, em um dos laboratórios, ele viu o reflexo de um olho familiar em um copo de água, e uma voz sussurrou: "Liberte-me, Ben." Ben esfregou os olhos, evitando afastar a visão. "Você ouviu isso?"
disse ele, virando-se para Gwen. O quê? Seu mau humor. Respondeu Gwen, irritada com o comportamento de Benny. Não, algo estranho, como se alguém tivesse falado comigo. Talvez seja sua consciência tentando te dizer para parar de ser tão insuportável, retrucou Gwen. Antes que continuemos discutindo, um som alto e metálico ecoou pelo corredor. O que foi isso? Perguntou Tiffany, claramente assustada. Eles seguiram o barulho até o ginásio, onde o grupo psicológico saqueava a escola, destruindo equipamentos e roubando itens valiosos. Vocês terão um péssimo dia, disse Benny, ativando o Omnitrix. Benny, espere. Disse Gwen. Você já está estranho o suficiente hoje. Não piore as coisas. Mas Benny ignorou o aviso e se transformou no chama. Ele avançou contra os invasores, lançando bolas de fogo para afastá-los. Gwen, enquanto isso, usava sua magia para proteger Tiffany e outros estudantes que estavam no ginásio. Durante a batalha, Benny respondeu novamente à voz do fantasmático. Liberta-me, ou pagará o preço. Benny hesitou por um momento, mas, vendo Gwen e Max voltando ao seu lado, ele sacudiu a cabeça para afastar a voz. Não vou cair nessa. Gritou, lançando uma grande rajada de fogo que removeu os psicológicos e os forçou a recuar. Após o confronto, Gwen se moveu, furiosa. Qual é o seu problema hoje, Benny? Eu não sei, respondeu ele, olhando para o Omnitrix. Mas alguma coisa está errada. Max observou em silêncio, preocupado. Algo sobre o comportamento de Benny parecia mais sério do que uma simples má atitude. Enquanto eles deixavam o ginásio, Benny olhava para trás, sentindo um calafrio percorrendo sua espinha. Nas sombras do ginásio, ele podia jurar que viu o contorno do fantasmático, observando-o. Benny estava em alerta enquanto ele, Gwen e Max avançavam na direção ao ginásio. O barulho de destruição continuava ecoando, e os três sabiam que os psicológicos não eram exatamente inimigos simples. Assim que abriram as portas do ginásio, os especialistas se viraram para eles, parando momentaneamente o saque. Ah, não, é o garoto Tennyson. Disse Polegares, reconhecendo Benny imediatamente. Você de novo? Achei que já tinha lidado com vocês na última vez. Retrucou Benny, ativando o Omnitrix. Ele moveu sua mão, pronto para se transformar em chama novamente, mas, ao bater o botão, algo deu errado. Uma explosão de luz verde brilhou, e Benny não se transformou no chama. Em vez disso, ele sentiu uma sensação estranha e fria. Quando olhou para si mesmo, percebeu que estava na forma do fantasmático. Fantasmático? Como isso aconteceu? Disse Benny em voz alta, mas ele não teve tempo para questionar. Os psicológicos recuaram por reflexo, reconhecendo a presença imponente do ser espectral. Isso é ainda pior. Falou um deles. Eu não sei o que você está esperando, mas não vai funcionar. Disse fantasmático, avançando. Sem hesitação, ele começou a atacar os psicológicos. Mas havia algo diferente na forma como o fantasmático lutava. Seus golpes eram mais agressivos, seus movimentos mais rápidos e brutais. Ele não estava apenas tentando dissuadir os psicológicos, parecia estar tentando aterrorizá-los. Benny, calma. Disse Gwen. Você está indo longe demais. Isso não é você. Alertou Max, enquanto observava Fantasmático lançar um dos psicológicos contra a parede com força desnecessária. Mas Fantasmático não respondeu. Em vez disso, ele se virou para Gwen, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Gwen, sai de perto dele. Alertou Max. Fantasmático flutuou na direção de Gwen, e por um momento, parecia que ele ia atacar. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os psicológicos aproveitaram a distração para fugir, correndo para fora do ginásio. Fantasmático se virou rapidamente, gritando: vocês não vão escapar. Ele os perseguiu, desaparecendo pelas sombras. Gwen e Max ficaram parados, atônitos. O que está acontecendo com o Benny? Disse Gwen, ainda assustada. Enquanto isso, Fantasmático seguiu os psicológicos até um beco.
Mas, antes que pudesse alcançá-los, o Omnitrix começou a apitar. Não agora! Murmurou o fantasmático. O tempo acabou, e Benny voltou à sua forma humana. Ele caiu de joelhos, ofegante, mas algo estava errado. Quando olhou para o Omnitrix, ele percebeu que não sentia mais a presença do fantasmático. Antes que pudesse compreender, uma risada sombria ecoou ao seu redor. Finalmente, livre. Benny se enrijeceu, olhando em volta. Uma figura sombria emergiu das sombras. Era fantasmático, mas algo estava diferente. Sua forma era mais ameaçadora, e sua presença era opressiva. Você escapou do Omnitrix? Disse Benny, incrédulo. Meu nome é Zyskair, disse a figura, removendo uma camada externa de pele espectral e revelando sua verdadeira forma. Um inseto aterrorizante, com olhos estendidos e uma aura de puro mal. Eu entrei no Omnitrix com um único objetivo: possuir você, Benny Tennyson, e usar seu corpo para dominar este mundo. Mas agora, finalmente, estou livre. Zyskair avançou, mas quando a luz de um poste próximo o atingiu, ele recuou, soltando um grito de dor. Luz, murmurou Benny, percebendo a fraqueza de Zyskair. Você pode ter me descoberto, mas isso não significa que eu possa ser detido. Contém Zyskair. Antes que Benny pudesse fazer qualquer coisa, Zyskair desapareceu nas sombras. Ele emergiu dentro de um dos prédios da escola, onde encontrou um menino tocando tuba. Zyskair rapidamente o possuiu, rindo ao perceber que, em um corpo hospedeiro, ele não era afetado pela luz. No ginásio, Benny explicou tudo a Gwen e Max. Fantasmático, quero dizer, Zyskair, ele escapou do Omnitrix. Ele está por aí, e ele não é tão perigoso. Ele é muito pior do que eu imaginava. Então não temos tempo a perder, disse Gwen. Precisamos encontrá-lo antes que ele faça algo ainda pior. Os três vieram a vasculhar a escola, sabendo que Zyskair agora era uma ameaça maior do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado antes. Benny se sentiu incomodado enquanto caminhava ao lado de Gwen e Max, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Zyskair, o interessado que ele sempre foi apenas mais uma forma no Omnitrix, era na verdade uma entidade com interesse maligno. Ele estava livre agora, e isso causou problemas. Enquanto avançavam pelos corredores da escola, Gwen olhava para Benny com preocupação. Benny, você parece distraído. Está tudo bem? Não, Gwen, não é tudo bem. Zyskair não é só um perigoso. Ele é perigoso, inteligente e quer usar meu corpo para dominar o mundo. Como posso ficar tranquilo sabendo que algo assim estava dentro do Omnitrix o tempo todo? Max, sempre calmo, interveio. Benny, precisamos focar no que podemos fazer agora. Zyskair está solto, mas ele tem uma fraqueza. Vamos usá-la a nosso favor. Benny suspirou, mas acertado com a cabeça. Você está certo. Só espero que não seja tarde demais. Dentro do galpão, Zyskair, ainda no corpo do garoto, olhou para os psicoloucos. Sua presença enche o espaço de uma sensação opressora, como se o ar ficasse mais denso. Vocês, vermes insignificantes, têm tipo de eu precisando de servos. Trabalhem para mim e terão poder além da imaginação. Recusem, e sofrerão as consequências. Polegares, que acabara de recuperar a consciência após ser lançado contra a parede, olhou para Zyskair com desprezo. Nós não somos lacaios de ninguém. Já sobrevivemos a coisas piores do que você. Zyskair riu, um som profundo e ameaçador. Piores do que eu. Você não faz ideia do que sou capaz. Sem hesitar, Zyskair abandonou o corpo do menino e se lançou sobre Polegares, possuindo completamente. O corpo de Polegares começou a se contorcer, e seus olhos brilharam com a energia maligna de Zyskair. Agora, você verá o que significa ser um de meus asseclas, disse ele, usando o corpo de Polegares para esmagar uma das estruturas do galpão com facilidade. Os outros psicoloucos, aterrorizados, se entreolharam antes de concordarem em se submeterem. Estamos com você. Falou um deles. Zyskair transmitiu. Boa escolha. Ele deixou o corpo de Polegares, que caiu no chão, exausto.
Então, voltou ao garoto da tuba, notando que aquele corpo era mais eficiente para se mover sob a luz do sol. Agora, temos trabalho a fazer. Enquanto isso, Benny, Gwen e Max continuam sua busca pela escola. O prédio parecia assustadoramente quieto, o que só aumentava a tensão. Você acha que ele ainda está aqui? Perguntou Gwen, olhando ao redor nervosamente. Eu não sei, respondeu Benny. Mas Skyler é astuto. Ele não vai sair daqui sem um plano. De repente, um grito ecoou pelos corredores. Os três correram na direção do som, encontrando um grupo de estudantes aterrorizados perto do refeitório. O que aconteceu? Disse Max. Um fantasma. Ele estava flutuando e assustou todo mundo. Gaguejou uma das alunas. Benny olhou para Gwen. É ele. Só pode ser. Max indicado na direção do ginásio. Vamos. Não podemos perder tempo. Quando chegaram ao ginásio, encontraram Skyler e os psicoloucos. Finalmente chegou, disse Skyler, virando-se para encará-los. Estava começando a achar que vocês estavam fugidos. Skyler, pare com isso. Bem, ativando o Omnitrix. Skyler riu. Você realmente acha que pode me impedir? Eu conheço todos os seus truques, Benny. Afinal, passei muito tempo dentro do Omnitrix. Benny bateu no mostrador, transformando-se no quatro braços. Sem perder tempo, ele avançou contra Skyler. Mas, antes que eu pudesse atingi-lo, Skyler saltou do corpo do garoto e flutuou para o alto. Você é patético, Tennyson. Mesmo com toda a força do Omnitrix, você nunca será páreo para mim. Gwen usou sua magia para tentar prender Skyler em um campo de energia, mas ele se desvencilhou facilmente, rindo. Vocês acham que podem me deter com truques infantis? Eu sou Skyler, o mestre do medo. Enquanto Skyler distraía Benny e Gwen, os psicoloucos atacaram Max. O velho encanador lutou com todas as suas forças, mas ficou evidente que eles estavam em desvantagem. Benny veja a situação e disse: Gwen, ajude o vovô. Eu cuido do Skyler. Quatro braços foi lançado novamente contra Skyler, desta vez acertando um golpe direto. Skyler foi tocado contra a parede, mas logo se clamou, mais furioso do que nunca. Você vai pagar por isso, Tennyson. Antes que Skyler pudesse atacar novamente, os primeiros raios do amanhecer começaram a entrar pelas janelas do ginásio. A luz atingiu Skyler, que contém dor. Maldita luz! Aproveitando o momento de fraquezas de Skyler, Benny tentou transformar-se em um forte alienígena o suficiente para lutar de igual para igual, mas o Omnitrix brilhou e, para sua surpresa, ele se tornou massa cinzenta. Ótimo, como isso vai ajudar? Resmungou Benny, mas rapidamente descobri que o pequeno tamanho da massa cinzenta poderia ser uma vantagem contra Skyler. Enquanto Skyler tentava capturá-lo, Massa Cinzenta começou a pular entre os equipamentos destruídos do ginásio, evitando os ataques e a confusão causando entre os psicoloucos. Usando sua inteligência, ele manipulou os controles do sistema de som da escola para emitir um ruído ensurdecedor, que fez os psicoloucos começarem a brigar entre si. Eu sabia que vocês não eram muito inteligentes, mas isso é patético, murmurou Benny enquanto continuava a pular de um lado para o outro. Skyler viu o truque e rugiu, flutuando em direção à massa cinzenta. Você não pode fugir para sempre, anfitrião. Benny correu para fora do ginásio, aproveitando a luz do sol para manter Skyler à distância, e se descobriu para a torre do relógio da escola. O fantasma o abafado, enfurecido, enquanto os psicoloucos, desorientados, eram facilmente capturados pela polícia que acabava de chegar. Dentro da torre do relógio, Massa Cinzenta escalou o mecanismo interno, tentando encontrar uma maneira de ganhar tempo. No entanto, antes que pudesse pensar em uma solução, o Omnitrix brilhou novamente, e ele voltou à forma humana. Ah, ótimo, agora não tenho para onde correr. Benny ofegou enquanto Skyler o alcançava. Finalmente, disse Skyler, com um sorriso cruel. Você é meu, Benny Tennyson. Benny olhou ao redor desesperadamente, notando as pesadas cortinas que cobriam as janelas da torre.
Zuskair avançou, estendendo suas garras espectrais, mas Benny, em um movimento rápido, correu para as cortinas e retirou-as com toda a sua força. O sol inundou a torre com uma luz brilhante e intensa. Zuskair resume de agonia, sua forma translúcida começando a se dissipar. Isso é por me perseguir desde o começo. Benny, observando enquanto Zuskair se desfazia em pó, desaparecendo completamente sob a luz solar. Benny caiu no chão, exausto, mas aliviado. Ele desceu a torre para encontrar Max e Gwen esperando por ele ao lado dos policiais, que agora levavam os psicoloucos algemados. Isso foi incrível, Benny, disse Max, orgulhoso. Gwen, no entanto, não parecia tão animada. Bom trabalho, mas acho que Bancroft está fora de questão para mim agora. Tiffany deve estar adorando isso. Benny colocou a mão no ombro dela e brilhou. Gwen, nenhum desses alunos snobs seria capaz de enfrentar os psicoloucos ou os Zuskair. Você é muito melhor do que eles, e a verdade é que essa escola não merece você. Max ressentes, acenando com a cabeça. Seu valor não depende do que Tiffany ou Bancroft pensam, Gwen. Você provou hoje que é uma verdadeira heroína. Gwen sorriu levemente. Obrigada, pessoal. Talvez vocês tenham razão. Se Bancroft não me quiser, que seja. Isso foi intenso, disse Gwen, ajudando Max a se levantar. Mas ainda não acabou, disse Max, preocupado, olhando ao redor do ginásio destruído. Benny, porém, balançou a cabeça com um sorriso confiante. Eu acho que acabou, sim, vovô. Zuskair não conseguiu resistir à luz do sol. Ele se desfez completamente. Não importa o horror que ele fosse, nem mesmo ele pode vencer algo tão simples quanto o nascer do sol. Gwen olhou desconfiada para Benny. Você realmente acha que ele foi para sempre? Com certeza, respondeu Benny, cruzando os braços. Ele pode ter sido esperto, mas no final, a luz vencida. Ele não pode voltar depois de algo assim. Enquanto eles conversavam, o som das sirenes começou a se aproximar. Momentos depois, a polícia invadiu a escola, acompanhada por um oficial que parecia tanto aliviado quanto irritado ao ver a cena. Esses são os criminosos que invadiram a escola, disse o oficial, apontando para os psicoloucos, que ficaram amontoados em um canto após serem derrotados. Sim, esses mesmos, confirmou Max. Os policiais algemaram os psicoloucos, que ainda estavam atordoados e incapazes de resistir. Enquanto eram levados para fora, Polegares resmungou. Isso não acaba aqui, moleque. Vamos voltar. Enquanto o trio saía da escola, o sol já estava alto no céu. Apesar de todo o caos, eles sabiam que haviam feito uma coisa certa. E, mesmo que Zuskair estivesse realmente fora de cena, Benny não podia deixar de sentir que as aventuras estavam longe de acabar. Continua.